Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. O Cavaleiro da Lua, série aí da Disney Plus, expandindo o universo Marvel com um herói aí, um personagem que provavelmente ninguém conhecia, quem não acompanha quadrinhos, e até mesmo para quem acompanha quadrinho é um herói muito underground assim, né? Estrelado pelo Oscar Isaac, que é um ator aí conhecido aí de Star Wars e outros filmes. E cara, assim, eu gravei já primeiras impressões quando assisti os 2 primeiros episódios lá atrás. Todo mundo sabe aí, eu sou fã pra caramba da Marvel, né? Já consumi todos os filmes da Marvel, todas as séries. E eu tinha avaliado, assim, baseado na minha expectativa, vendo os 2 primeiros episódios, eu não curti tanto, sabe? Eu fiquei preocupado, na verdade, assim, não me gerou muita expectativa, apesar de, assim, da série ter pontos positivos, mas nesses 2 primeiros episódios eu tive a sensação de, cara, esse personagem é desinteressante, né? Assim, eu fiquei com dúvidas como que eu ia gostar desse cara, dessa história e tal, e eu lembro que eu tinha colocado 2.5 de nota ali para as minhas expectativas. É a série curta, são 6 episódios apenas, ou seja, depois daquele segundo que eu vi, eu só vi mais 4. Ali no meio da tempo, não tem spoiler, tá aqui, gente. Então no meio ali da série, do 4º e o 5º episódio, realmente ele foge um pouco da caixa, assim, bum, acontece uma coisa que sai ali daquela formulazinha que estava acontecendo e fica um pouco mais interessante. Então, no final das contas, o personagem em si, ele fica interessante. Vou dar uma sinopse rápida, né, para quem tá acompanhando e não ouviu lá o episódio antigo, lá o de primeiras impressões. Aqui a gente acompanha o Steven Grant, que é ele trabalha no museu, né, um cara que trabalha ali na lojinha do museu, vendendo as coisinhas do museu e tal. E é um cara que tu vê que ele é inteligente pra caramba e ele é especialista em cultura egípcia. Só que com o passar do tempo a gente vai vendo que ele tem problemas com sono, ele é sonâmbulo, tanto que ele dorme acorrentado na cama e tal. E com o tempo vai passando a gente descobre que na verdade não é isso. Na verdade ele é uma pessoa que tem uma múltipla personalidade ali. Além de ser esse cara, ele também é um outro que é como se fosse um guerrilheiro lá, um mercenário. Um cara bom de luta, bom de tiro, enfim. E se chama Mark Spector. E a gente depois, não bastasse esse problema de múltipla personalidade, a gente depois descobre que, na verdade, ele também é um avatar de um antigo deus egípcio chamado Khonshu. E esse avatar, a manifestação desse deus aqui na Terra, é como se esse deus desse os poderes dele, alguns poderes dele para um ser humano, né? E esse avatar se chama o Cavaleiro da Lua e tal. A gente também descobre que ele tá envolvido em uma trama contra o personagem do Ethan Hawke, que é o Dr. Harrow. Esse cara, ele na verdade, ele tá atrás de um artefato para libertar um outro deus egípcio. E basicamente essa é a trama. Só que nesse meio tempo a gente vai descobrindo quem é esse personagem aí do Mark Spector, do Steven Grant, né? A gente vai mergulhando na psique desse cara para entender as maluquices dessa coisa da múltipla personalidade, por que ele tem esse problema, quais são os traumas desse personagem e tal. E isso é bem, assim, se a série tem um ponto alto, eu já vou assim adiantar um pouco aqui, que, cara, de todas as séries da Marvel, essa é a que eu menos gostei, assim, disparado. Mas como eu tava falando, se tem um ponto alto nessa série, uma coisa muito boa, é o Oscar Isaac. É claro, eles deram com um personagem complexo desse, né? Que você tem várias facetas, você pode interpretar uma múltipla personalidade, a chance de um bom ator se destacar é enorme, né? E não é diferente, né? E é isso que acontece aqui. Ele se destaca realmente, o ponto forte da série é o Oscar Isaac. Mas o que eu fiquei pensando depois a respeito da série são 2 coisas. Primeiro, que a Marvel realmente ela tá com dificuldade de encerrar, sabe, as séries dela. Todas as séries dela patinaram no último episódio de alguma forma. Todas elas, sem exceção. WandaVision, Loki, Gavião Arqueiro, que mais que teve? O Soldado Invernal lá e o Falcão e o Soldado Invernal também patinou um pouco. Talvez essa até menos até. A gente teve o What If, que beleza, é um desenho, até essa nem patinou tanto também no final. Mas aqui, cara, patina bastante, é um episódio corrido porque
durante a série, pouco se evolui, sabe? Apesar de gastar tempo no quarto e no quinto episódio para aprofundar quem é esse personagem, né? Como se o quarto e o quinto episódio fossem episódios de origem do Cavaleiro da Lua. Mas mesmo assim, parece que a série não anda, sabe? E aí, de repente, no último episódio, claro, eles aceleram uma opção de coisa, acontece uma opção de coisa. Enfim, eu acho que esse é um dos problemas. A Marvel tem que aprender a dividir a narrativa dela nesse formato de série. Ainda não tá legal, cara. Ainda não tá 100%. E um outro problema, cara, que eu acredito que na verdade é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, é essa questão do universo compartilhado. Por que eu falo que é uma bênção e uma maldição? Porque muitos filmes da Marvel são filmes bem medianos, assim, né? Que eles ganham valor por estarem inseridos nesse universo compartilhado, né? Nessa coisa maior. A gente tem vários exemplos aí pra trás aí, de filmes que são medianos e que ganham valor justamente por isso. A gente aceita mais porque, cara, tá conectado com aquilo, tá conectado com essa história e aí ganha um valor. Isso é uma bênção. Agora tem a maldição também, porque ao contrário, eu acredito que aqui a gente vê uma obra que se desconecta muito do universo compartilhado da Marvel. A gente não tem, se eu não me engano, referência nenhuma a nenhum outro herói, a nenhum outro acontecimento desse universo. E realmente parece que a gente está vendo uma série à parte. E na minha cabeça isso acabou sendo uma maldição, porque a série por si só não é tão interessante, entendeu? Ela, justamente baseado na minha primeira impressão lá atrás, acabou não sendo tão interessante. Talvez se tivesse uma conexão maior com alguma outra coisa do universo compartilhado da Marvel, talvez ela ganhasse esse valor que não ganhou. Então, nesse caso, essa parada do MCU acabou sendo uma maldição para uma obra que tentou ser mais independente. Realmente, assim, é bem diferente, assim, tanto essa coisa dos deuses, enfim, expande muito, né, a questão da fantasia aí no universo Marvel. Mas nesse caso eu achei que enfraqueceu a série esse distanciamento do MCU, de fato. Mas é isso, cara, eu vou manter a minha nota. Eu fico triste por isso, porque como eu falei, eu sou fã da Marvel pra caramba. Eu vou manter a minha nota. Eu vou dar 2.5 pra Cavaleiro da Lua. Disparado aí pra mim a série mais fraca da Marvel. Não gostei mesmo, assim. Apesar do personagem ser interessante, sabe? É interessante você ter um cara problemático, um herói, entre aspas aí, com uma múltipla personalidade, né? Tem coisas interessantes ali, mas, sabe, acho que a série, sei lá, não sei se 6 episódios foi pouco, ou se eles demoraram muito pra evoluir algumas coisas. O quarto e o quinto episódio realmente são interessantes, né? Fica uma coisa muito psicodélica, tu tem que viajar ali junto com a série pra curtir, e isso dá pra fazer, é legal, tem valor aí, mas no geral, sabe, eu acho que ficou devendo bastante. É isso. Segue lá no Instagram, @bicicletasvoadorascast, no Spotify e no Apple Podcast, avalia com 5 estrelinhas. Se você tá ouvindo no YouTube, dá um gostei aí, se inscreve no canal e acompanha lá o saladacult.com.br, o nosso portal lá que tá cheio de outros podcasts pra você, beleza? Um abraço e até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.